Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, San Siro, depois desse jogo entre Inter de Milão e Atlético de Madrid, que foi um típico Inter de Milão, Atlético de Madrid. Um jogo que muita gente esperava que os ataques pudessem ser os protagonistas e no final das contas as defesas foram protagonistas. A Inter de Milão venceu por 1-0 e sai na frente dessa eliminatória, mas uma eliminatória que vai ser definida na casa do Atlético de Madrid, onde a gente sabe que o time de Diego Pablo Simeone é muito forte. Bom, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem e os comentários por aqui. Bom, Inter de Milão venceu o Atlético de Madrid por 1-0 aqui no San Siro. Um jogo que se esperava, talvez, que os ataques fossem os grandes protagonistas, mas a grande verdade é que os protagonistas da partida foram as duas defesas. Foi um jogo bastante truncado, que a gente não conseguiu ver toda a criatividade, por exemplo, do meio de campo da Inter de Milão, que é verdade que Barella fez uma grande partida, mas não vimos aquela fluidez e dinamicidade do meio de campo da Inter de Milão, que acabou não conseguindo colocar o time de Inzaghi com tanto potencial criativo ofensivo para cima de um Atlético de Madrid, que se defendeu muito bem no primeiro tempo. O primeiro tempo, na verdade, a gente teve poucas ocasiões, algumas finalizações do Atlético de Madrid, mas a grande maioria da Inter de Milão. Boas defesas de Jan Oblak, que para mim não fazia uma grande temporada, não faz uma grande temporada, mas hoje eu vi certa segurança do Oblak no gol do Atlético de Madrid, o que faz com que o torcedor do Atlético possa pensar que jogar na sua casa com o Oblak fazendo defesas mais de agarrar a bola como ele costuma fazer, pode ser que a gente veja um Atlético de Madrid de outra maneira e com o seu goleiro que muito provavelmente no Metropolitano também vai ser exigido como foi aqui. Como eu dizia, a Inter de Milão no primeiro tempo criou mais e na segunda parte mais ainda. O Simeone fez alterações, o Griezmann saiu sentindo, o Inzaghi também fez as suas alterações e foi justamente um dos homens que Inzaghi colocou em campo que teve as melhores oportunidades ofensivas para essa Inter de Milão, que foi o Arnautovic, que acabou encontrando gol aos 78 minutos de jogo. Um Atlético de Madrid que conseguiu segurar a Inter durante 78 minutos de jogo, mas depois acabou sofrendo esse gol. 5 finalizações no gol da Inter de Milão, nenhuma do Atlético de Madrid. A gente praticamente não viu nada ofensivo desse Atlético de Madrid, que, como eu disse, foi muito barrado pela Inter e teve também muitos erros de passe. A Inter também, mas o Atlético eu acho que até um pouco mais. Com a entrada do Morata, eu imaginei que a gente pudesse ver um jogo um pouquinho mais ofensivo do Atlético de Madrid, até porque tendo uma referência que não é o Llorente, que jogou em 3 posições diferentes nesse jogo, o Atlético teria mais possibilidades, mas claramente o Morata também não estava 100%, ele se recuperou de uma forma muito rápida da lesão dele, mas ainda não está 100%, então não conseguiu propiciar esses contra-ataques para fazer o Atlético de Madrid buscar o gol e terminou com essa partida 1-0 para a Inter de Milão. A Inter, sempre que conseguiu sair com a vantagem de 1-0 jogando aqui em San Siro, jogando em casa, em eliminatórias europeias, em 15 das 17 vezes conseguiu a classificação. 88% de possibilidades da Inter estar nas quartas de final da Champions. Porém, o Atlético de Madrid, sempre que saiu perdendo por 1-0 no jogo de ida fora de casa, em 10 das 16 oportunidades conseguiu a virada e conseguiu a classificação. Isso tudo o que quer dizer? Isso quer dizer que a eliminatória está aberta. Vai ser difícil para o Atlético de Madrid? Vai. Mas eu acredito que o time de Simeone vai ter uma outra postura, jogando na sua casa, jogando no estádio Metropolitano, e também vai correr mais riscos, o que pode facilitar um pouco mais os contra-ataques dessa Inter de Milão. A eliminatória das oitavas de final da Champions está aberta, a gente não sabe qual dos dois times vai se classificar. É verdade que a Inter sai com vantagem, mas também que o Atlético de Madrid sai de San Siro vivo, podendo definir a eliminatória da Champions jogando em sua casa. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito neste canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários. Por aqui eu volto ainda não sei quando. Não passei tanto frio aqui, vou dizer para vocês, mas também porque eu estou bem agasalhada e tem uma neblina, um troço estranho no ar.
Mas é isso, não passamos tanto frio depois de viver uma eliminatória na Alemanha. Foi até tranquilo viver essa eliminatória aqui na Itália. Beijo para vocês.